Bem, amigos do nosso canal Papo de Futebol, né? Voltamos, né? Eu acho que tem mais de 4 a 5 meses, né? A gente tá aqui fora do nosso canal do YouTube, né? Por motivos de outros trabalhos, a gente optou, né? E também deixar outros profissionais fazer aqui o trabalho do nosso Papo de Futebol, o Osman Prado, o grande Bruno Arruda, né? Enfim, toda essa rapaziada. E é aqui de volta, rapaz, com esse grande profissional pra gente fechar, podemos dizer assim, com chave de ouro, né? A temporada 2023. Estou aqui com o meu companheiro, o professor Luiz Carlos Mendes, que hoje ele veio num padrão, meu amigo, já das férias, né? Padrão férias, viu, Bruno Arruda? E aí, professor Luiz Carlos, prazer. É um prazer, né, Romulo, estar aqui novamente. Até porque a gente teve motivo, né, de dar essa afastada, né? Isso. O Campeonato Pernambucano deixou a gente muito preso, né? O futebol prende muita gente. Você no Vitória, né? E eu no Veracruz. Mas graças a Deus acabou, né? O campeonato. Agora pensar agora no Pernambucano da primeira divisão, né? E fazer um bom programa e conversar, comentar agora sobre seleção brasileira, sobre o Fluminense, né? Isso. E sobre o Pernambucano. Beleza, então aí o professor Luiz Carlos Mendes, né? Eu tô aqui com uma lembrança, um presente, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui na tela, né? Para que você tome conhecimento, a gente agradece. Daqui a pouquinho eu vou dizer quem foi que está me presenteando. Mas enfim, ao amigo que está do outro lado, a gente fica muito grato, né? Já são mais de 2.200 amigos inscritos, então a gente agradece muito, a gente vai encerrando a temporada 2023 com mais novidades para 2024, se Deus quiser, né? Com um novo formato, né? Novidades, mais interatividade aqui para você que está do outro lado. Mas vamos falar de futebol, né? Tanto eu como o Luiz Carlos dentro de campo como treinador, né? A gente tá fazendo aquela parte mais da parte da diretoria, né? Então, houve esse trabalho, né? Por conta dessa ausência, né, professor Luiz Carlos? Mas aí eu queria aproveitar aqui, né? Hoje como, vamos dizer, como cronista, né? Não mais como diretor do Vitória nesse momento, né? Pra gente falar da segunda divisão, né? E aproveitar o professor Luiz Carlos Mendes, que tem uma vasta passagem no futebol, né? Tem uma experiência. Eu queria saber dele como é que ele viu essa segunda divisão do Campeonato Pernambucano, conhecido também como a Série A2. Você que esteve lá dentro de campo. Eu queria que o professor Luiz Carlos falasse um pouquinho em termos de nível, né, técnico, das equipes, organização. Como é que você viu? Eu vou dar minha opinião também, professor Luiz Carlos. O que eu vi foi o seguinte, né? A tabela começou muito errada. Esse negócio de subir só uma equipe, né? Atrapalhou. Já começou errado, vamos dizer assim, começou errado. Porque deixou as outras equipes psicologicamente muito mal, né? Porque um time que perdia um jogo já ficava naquela, não subo mais. É isso? Aí o mental já fica complicado ali para você trabalhar. Se você perde o jogo e empata outro, o jogador já fica pensando, não tem mais chance. Tem mais chance, só sobe um. Isso aí atrapalhou bastante. Se desde o início ele fala que sobe 2, sobe 4, acho que tenha sido melhor. Isso aí foi que atrapalhou bastante o campeonato. Em termos de, vamos dizer assim, motivação. Mas o nível da competição, professor Luiz Carlos? O nível da competição tinha 4 a 6 times, né? Que tava de um nível bom e tinha um nível 6 bom. times do nível mais abaixo, frágil, né? Mais pela braço. Tanto que teve goleado, né? Um campeonato que tem jogo de 9, né? A 1, jogo de 7, jogo de 5, então você vê que o campeonato não está sendo um campeonato muito bom, né? Então isso aí eu acho que baixou bastante o nível da segunda divisão. O Ferroviário, né? Teve jogos levou goleado, placares, 1º de maio, né? 1º de maio. O Ibis. Foram times que caíram, né? O Ibis não caiu, mas o Ferroviário caiu, né? O Ferroviário caiu, o 1º de maio caiu. Você acha que com essa terceira divisão, a tendência é a competição melhorar em termos de segunda divisão? Vai melhorar e muito. Por quê? Porque antes os times levavam essas goleadas e pouco ligava porque não caía. Agora não. Não fez um bom trabalho, não investiu, não se preparou, levou goleada e caiu. Agora é para a terceira.
E os times que vêm na terceira, quer queira que não, sobe pra segunda, quer queira que não é um título, né? Isso. Aí sobe motivado para fazer um bom trabalho na segunda. Vamos lá. Pra gente falar, a gente tem que ser bem, vamos dizer, profissional. Você acha que o título ficou merecido nas mãos da equipe do Afogados? Eu joguei com o Afogados, como eu frisei No antes, comando do Pedro Manta, né? A gente fez uma boa partida. Acho que a gente fez uma boa E partida. foi lá, né? Jogou bastante desfalcado. E com relação ao Veracruz, eu falo agora, né? Os times que estavam brigando para subir, eu peguei todos os jogos fora. Eu peguei Decisão fora, Afogados fora e Flamengo fora. Esses 3 jogos se alternam ali, eu pego um fora em casa. A história poderia ser outra, hein? Em casa que você diz, no Arruda. No Arruda. Uma coisa também que eu acho, sabe, Rômulo, horrível, eu acho que ele devia ver isso aí. O time que tiver na segunda divisão, na terceira, ele tem que ter campo para jogar. Tem que ter campo. Você viu que a maioria ficou uns 4, 5 times, todo ele jogando no Arruda. Não é isso? Complica muito. É um fator importantíssimo, né, professor Luiz Carlos? O Vitória não foi lá, mas eu fui contra o Afogados. O campo, né? Via não. O estádio que diga pequeno. Qualquer pessoa lá, qualquer 2.000 pessoas já enche o campo. Já é uma pressão, né, Romulo? Correto, já é uma pressão. Coisa que a gente aqui, eu falo, Veracruz e Vitória, não teve esse lado do campo pra gente, de campo, né? exato. É isso? Pô, eu joguei com Decisão lá, vocês não foram, eu fui lá com Decisão. Campinho. Cheio, né? Já é uma pressão. Quanto o Flamengo, eu fui em Belo Jardim, mas ficou mais perto dele, a torcida deles chega junto. foi, entendeu? Que você, aí tem toda essa dificuldade. E a gente não teve a torcida do nosso lado. Correto. Então aí, pra gente não se estender muito na segunda divisão, né? A gente tivemos esse privilégio de participar. E aí, minha opinião, vou ser mais na questão do campo, né? Eu vou dizer mais na parte de fora. Eu acho que a gente precisa olhar essa segunda divisão com mais profissionalismo, né? Eu acho que são campos que não tem estrutura nenhuma, né? Não estou aqui querendo culpar nem A, nem B, nem C. Agora a gente viu e tem que relatar, tipo em Limoeiro, né? É um campo que parece mais um campo de várzea, né? Estádio realmente sem condições. Agora, eu acho que tem que se existir uma organização, professor Luiz Carlos, e quem está nos assistindo, para que essa segunda divisão hoje já tem televisão acompanhando a TV da federação, né? Para que comece a tentar melhorar, né? Mas aí de que forma? Eu acho que um campeonato que não tem a presença do público enfraquece muito, né? Então eu acho que isso aí deveria ser um fator, como também o campo, e colocar horários determinados para que os jogos aconteçam e com a presença do público. Se o estádio, como em Limoeiro, não tem condições de ter a presença do público, que a gente sabe que a presença não vai chegar a mais de 2.000 torcedores, né? A gente sabe. Então, peraí, se o estádio não tem condições de ter um público de 2.000 que não vai chegar, esse campo não pode nem fazer parte da federação, professor Luiz Carlos, e amigo que está nos assistindo. Mas por que essa preocupação? Porque eu via o torcedor querendo acompanhar os jogos sem poder acompanhar. Então, o futebol, eu acho que é você que está dentro de campo, o grande patrimônio do futebol é a torcida, né? Teve um jogo entre Veracruz e Vitória sem a presença do público. Os torcedores eram, a maioria, parentes, né? E da diretoria. Então, peraí, é muito pouco para a gente pensar no futebol da segunda divisão. Então, acho que a gente tem que olhar com bons olhos, né? Pensar como torcedor em primeiro plano, né? Porque eu acho que um jogo, um campeonato que não tem uma torcida, ele deixa de perder o brilho, né? Porque assim, Luiz Carlos, eu vou deixar, estou me estendendo, e eu quero ouvir também a sua opinião, porque eu vejo competições até amadoras que o público vai, né? A gente vê aqui em Vitória Santo Antão vários torneios, campeonatos que o torcedor vai. E peraí, uma segunda divisão do Pernambucano é uma segunda divisão. Vamos valorizar. E não tem. Aí você vai para um estádio de carne, né? Que não tem como é que se diz? Um vestiário apropriado. Tem espaço para fazer isso. Né? Um calor imenso. Então, assim,
é começar a olhar o futebol no lado profissional da coisa. A gente não só tem a primeira divisão, temos a segunda, já tem a terceira. Né? Então, assim, é um lado que a gente observa mais, como a gente fica mais fora. Você falou mais em relação ao campo, né? Ao jogo, ao atleta. E a gente vê mais essa parte, vamos dizer, administrativa. Eu acho que é sentar, né, os diretores dos clubes e pensar um pouquinho no torcedor, né? Para que o torcedor tenha um conforto, o torcedor possa ir a campo, prestigiar o seu clube, né, com horários mais acessíveis. Porque, peraí, professor, horário de 15 horas, meu amigo. Bruno? 15 horas. Numa quarta-feira, você botar um jogo desse às 15 horas, vamos botar um clássico. Náutico e Sport, ou Sport Santa. Você acha que vai ser aquele público esperado? Vai nunca. Imagine, né? A segunda. Então, peraí, não tem sentido, meu amigo. Poxa, bota às 19 horas na arena. Eu acho que vai. Acho que vai. Né? Quem é próximo. Eu achava, um exemplo, os dois times daqui, eu achava que era pra ter pego o Campo de Glória. Pô. Tem Glória, Xangrande. Se pega o Campo de Glória e dá uma melhorada, um exemplo, a torcida ia daqui. Vai. Como o Xangrande também, né, professor? Xangrande também, pertinho aí. Ia também, coloca um refletor. Dá uma arrumada antes. Um lance de arquibancada, dá uma melhorada no vestiário. Então, assim, são coisas que a gente tá falando, né, que pode ser melhorada. Né? Então, acho que essa eu queria passar o que eu presenciei na segunda divisão, uma competição dentro do nível muito acirrada, né? Como o Vera Cruz, o próprio Decisão, o Afogados que foi campeão, o Vitória, né? O Flamengo de Arco Verde, foram equipes que brigaram, né? Jogo disputadíssimo, né? Então foi jogo que o torcedor queria assistir. E a maior prova, você vai lá no site ou melhor, no canal da federação, e tem um bom número de visualizações. Então, o torcedor assiste e olhe que não desmerecendo, você não tem tanto recurso, né, nos jogos que são transmitidos. Eu acredito que há a tendência de colocar até uma melhor tecnologia, né, em termos de lances. Né? O jogo praticamente uma câmera e fim de papo, não tem replay. Então, assim, até isso, né, tem que ver, mas mesmo com toda dificuldade, o torcedor acompanhou, prestigiou. Então, esse é meu depoimento que eu posso dizer em termos de segunda divisão. Né? E parabenizar aqui meu grande amigo, o professor Luiz Carlos, pelo trabalho que ele fez. Né? E é um profissional que mostra, que sabe, né? E tá ali dentro de campo, não é à toa. É porque tem o conhecimento do futebol. Então, a gente, vamos dizer, fomos adversários, né? Mas, assim, nem por isso a gente não vai deixar de observar o mérito do adversário. E eu quero aqui parabenizar o professor Luiz Carlos pelo trabalho que você fez. A gente sabe a dificuldade e você mostrou o seu potencial, o seu conhecimento, professor. Muito obrigado, Romulo. A gente sabe, né, Romulo, que a gente teve muita dificuldade. O Vera Cruz é dificuldade. Você conhece bem o Vera Cruz. Começou no Retrô, ali trabalhando no Retrô, mas depois, num certo momento, ficou usando muitos campos pequenos, né? Campo pequeno. Aí, campo pequeno, quer queira ou quer não, trabalhei muito com escolinha, né? Quando eu comecei como treinador, campo pequeno é um trabalho muito bom, muito para escolinha, para base, né? Ou se não, para uma pré-temporada. Quando eu começo o campeonato, é situação de jogo, tem que fazer em Campo Grande, tem que ter 22 jogadores para trabalhar, tem que ter a história diferente. A gente levou muito dificuldade nesse sentido. Então ficava tudo para vestiário. Tudo para vestiário. E se você tiver um Campo Grande trabalhar bem, não precisa nem você falar na hora do jogo, porque você trabalhou. E a gente trabalhou pouco nesse sentido, teve muita dificuldade. Eu acho que se a gente não tivesse essa dificuldade, a gente tinha chegado mais longe. Ok. Então, a gente agradece ao amigo que está nos acompanhando, grandes amigos aí que sempre nos assistem, né? A gente teve agora há pouco, no último episódio aqui, né? O David, que foi entrevistado pelo Bruno Arruda. Hoje tem aí um clube já, é um vitoriense, né? Tava no Santa Cruz, é mais uma revelação, né? E para quem está nos assistindo, vai lá também no episódio anterior e vai ter uma entrevista aí com o Bruno Arruda,
com o Dedê, né, como é conhecido, o Davis. E eu sempre digo, Luiz Carlos, professor Luiz Carlos, Vitória é um celeiro, né? Porque tem esse garoto Davis, o David, tem outro Davis, Davinho também, que hoje foi campeão agora há pouco, aqui no próprio CT do Retrô, contra o Palmeiras. Foi, pelo Cruzeiro. Né? Pelo Cruzeiro, o neto do nosso grande amigo Dué. Né? É um garoto que é promissor no futebol. Tem tudo pra estourar. Tem tudo pra estourar, fez um gol, foram 3 gols, um foi dele. Então... Eu fui agora pra final, lá no campo da Liga. Eu fui pra final Sub-15. Gostei de muito menino bom no Sub-15. O Veracruz tinha jogadores daqui, não é isso? A gente tinha, o Veracruz tinha. A gente tava com o Gustavo, com o Felipe, com o Adonis, da Gata, né? Matheus, né? Tinha jogadores daqui. Então assim, a gente observa, né, o potencial dos jogadores aqui de Vitória. Agora a gente precisa dar uma continuidade a esses atletas. Não é isso, professor? Eu acho, sabe, e uma estrutura. Na minha opinião, a gente era para fazer um time da casa. Treinava 2 vezes a semana, jogava um amistoso de 15 dias. Ia fazendo já isso aí. Quando chegasse no campeonato, contratava menos. Agora, para arrumar assim, de última hora, você fazer um time... Aí fica difícil, né? Porque aquele time lá que o pessoal falou do Vitória que estourou... Que você fazia parte. Que estourou, e você chegou... tinha muito jogador vindo do Amador. Só que eles tiveram tempo. Eles se reuniram bem antes, eu me lembro. Eu, quando cheguei no Vitória, ainda joguei ainda uns 3 amistosos ainda. Eles jogaram amistoso com seleção dali, com Santa Cruz, com o América de Recife, não é? Eles se prepararam bastante para depois trazer alguns profissionais e fazer aquele time. Aí dá para fazer, agora tem que começar bem antes. Bem antes, né? E você foi um deles, né? Dos profissionais que já tinha passado em clubes. Eu joguei agora com o Afogados. O Diego Ceará trabalhou comigo. Eu que lancei o Diego Ceará no futebol. Eu que lancei o Diego. O artilheiro, né? Eu que lancei ele no até hoje. No jogo lá com o Afogado, ele foi lá dar a benção, né? A gente tirou uma foto lá e tal. Conversando com o Diego. Diego, professor, eu vou só jogar com vocês aqui agora, que eu já fechei com o Souza. Acabar o jogo, eu vou viajar e tal. Boa sorte. O Romarinho, que estava jogando no Veracruz, ele jogou com vocês ali. Aquele jogo ali já tinha acertado com o Asa de Arapiraca. Então você vê, ó, a competição rolando, os jogadores já estão acertando com outras equipes. Então os times começam a contratar bem antes. Porque quando começa dezembro, bom, para você contratar já fica difícil. Porque quando chega dezembro, os campeonatos regionais começam todos em janeiro. Correto. Aí quando chega dezembro, é muito time. Então o jogador sempre pega mais rápido. Isso. No meio do ano é mais fácil, né? Fica A, B, C, A, D ali, aí o espaço só vai jogador, né? Exato. Mas agora não, começa todos os regionais. Se tu não contratar em novembro, no mínimo fazer um pré-contrato para segurar, em dezembro agora, um exemplo. Nem adianta, faz time mais não, tá todo mundo empregado. O que sobra, sobrou. A gente já sabe que não é jogador todo, porque sobrou. É jogador que tá voltando de contusão, jogador que tá 6 meses parado, jogador problemático. Só pega sim, porque os jogadores normais mesmo, que sabem jogar, empregados. Eles estão empregados. Em dezembro não faz mais time não. Bruno Arruda, minha produção, tempo aí, produção. A gente não se estender muito, 18 minutos. A gente vai sair um pouquinho aqui, não é pra gente falar a nível Brasil, né? Tivemos aí a Série D, que, pelo que a gente viu, acho que a grande decepção da Série D foi o Retrô. Não subiu, né? Pela estrutura que tem e se mantém, né? Se esperava muito que o Retrô... Eu esperava mais do Retrô do que o próprio Santa Cruz. E você, professor? Eu também, Romulo. O Retrô tive agora... Só pra gente fazer aqui uma retrospectiva. O Retrô, eu trabalhei agora lá no Veracruz, a gente treinou lá, né? Eu vi muita coisa lá no Retrô ali, eu treinando pelo Veracruz, né? A gente vê umas coisas que... Com toda aquela mordomia, com toda aquela estrutura, a gente fala o caso como foi, você falou do Vitória, o Dengo, né? O Dengo é o jogador, né? Eu peguei alguns meninos agora novos do Veracruz, eles treinavam, a gente jogava no domingo, na terça-feira se apresentava, eles sempre falavam, o cansaço vem 48 horas depois e tal. E eu trabalhei muito time no futebol, que mesmo com 48 horas depois, os jogadores iam pro campo e treinavam forte. Eu às vezes converso com uns por telefone, que eu peguei amizade com eles, eu falo, treine forte, independente de qualquer treinador, treine forte, acaba com isso. Treine forte, senão não chega, não é isso? Porque se eu ganhei, se eu subir algum time, se eu ganhei alguma coisa, foi trabalhando forte, tá entendendo? Tem moleza, não tem moleza. Então eu acho que o Retrô, ele tem que botar o pé no chão, tá entendendo?
Tava lá mais forte. Retrô tem muito hoje no Retrô. Agora você vê que o Willi foi na base lá, muitos treinadores formados, né? O Willis foi o cara que se formou, o Willis jogou futebol. Você vê que quando o Willis chegou, o Willis já ganhou acho que uns 3 títulos no Retrô, né? Isso. Então, eu acho que eu vi uma entrevista de Redondo, né? Que jogou de Real Madrid. E o futebol tá ficando feio justamente por isso. Muito professor em futebol. Muito agora, professor, né? Muito professor. E tá... Tem hora que eu já trabalhei. Até um jogador falou pra mim, não, professor, mas na sua época... Era assim, não. Eu digo, minha época não. O ano passado eu tava no Ferroviário, na Série C do Brasileiro. Minha época não é tão longe, não. Você o ano passado, esse ano. Você daqui não sabe, você daqui não sabe. Entendeu? Então lá, tinha tudo isso que tem aqui. Só que trabalhava forte, não tem problema. Ok, então aqui só pra gente fazer uma retrospectiva dos clubes que subiram da 4ª divisão pra 3ª, o Ferroviário. Ferroviário, lá do Ceará. O Ferroviária de São Paulo. Né? O Caxias do Sul e o Atlético. Né? Foram esses 4 clubes. Aí se esperava no Retrô, também o próprio Santa Cruz, e aí foi a decepção, né? Podemos dizer assim. Quer falar algo da Série D? O que é que você quer pontuar? O que eu vou falar aqui, Romulo, é sobre o Santa Cruz, né? O Santa Cruz, a gente jogou agora os jogos, eu acho que foi um jogo lá, né? No Arruda. No Arruda. O Arruda você vê como tava o gramado, né? Péssimo. Então o Santa Cruz é um time que hoje eu torço muito para que dê certo, para ele acordar, porque se continuar da mesmice, a tendência é ficar pior, né, Romulo? O Santa Cruz hoje é um time que ele não tem calendário. Ele ficou muito com o negócio de SAF, não chega, a SAF não vai chegar no time sem calendário. Ele tem que unir força para conseguir a vaga para a Série D, para depois pensar em SAF. O Santa é aquela coisa, né? Você sempre falava aqui, o Santa se fala mais na torcida do que no próprio clube. Ou seja... Se fala muito da torcida que colocou 10 mil, 15 mil, 30 mil e vive muito passado, né? Agora, Romulo, eu estava conversando antes de começar o programa aqui com o Bruno. O Santa Cruz trouxe um treinador, um exemplo, que perdeu a final pro Salgueiro no Arruda. Aí você como Itamar Chuli. Você como presidente, você não trazia mais, trazia? Não, de forma alguma. A torcida, em momento algum, eu não vi a torcida ir pra frente do Arruda, fazer protesto, nada. Lá na frente, se der certo, ótimo, né? Eu vou torcer pra dar certo. Se der errado, a torcida vai fazer o protesto e vai dizer: perdeu pro Salgueiro uma final, por que contratou? Mas por que a torcida não faz o protesto antes que ela pode fazer também, né? Ou seja, já tá se esperando muito pra 2024, já começa errado. Não pode, aí não se cria tanta Você tem que trazer expectativa. Você tem que trazer o cara que deixou serviço prestado, deixou um bom trabalho, né? Exato. Eu vejo o futebol de Pernambuco, sou apaixonado pelo meu estado, enfim. Agora a gente tá ficando para trás, né? De uma forma que, não desmerecendo, mas o Wagner Love tinha proposta para ficar no Náutico. Foi pro Paysandu. Eu vi hoje Wagner Love? O Wagner Love, né? Eu vi Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense. Até então, ontem, tá fechado, Bruno? Tem essa informação? Não. Até ontem eu vi no Instagram. Foi? Eu vi Atlético Goianiense hoje. Então, se foi pro Atlético, ótimo. Mas aí eu digo, poxa, não desmerecendo, mas a gente perder pro Paysandu. Futebol do Pará. Né? De Goiás a gente sabe que a região é mais rica. Pernambuco tá... É porque os empresários hoje estão entrando muito no futebol. E os diretores de futebol hoje, Romulo, não é como de antigamente, né? Hoje, eles estão escutando muito empresário. E empresário tem uma forma de trabalhar diferente de dirigente. Tá ligado? O empresário, ele só vê o dinheiro. Ele não vê o clube que tá colocando o jogador, não. Se ele deixar, você é presidente de um clube, se ele deixar um mau jogador aqui, ele sai feliz da vida, ele vai comemorar, foi um bom negócio. Vendeu o que não presta. Deixei fulano lá no Empreguei. Empreguei ele com o Romulo. Você entendeu agora? E o dirigente tem que pensar mais no clube. Tá entendendo? No clube. Você vê agora, tem jogador que quer ver o time contrato, você puxa a ficha do jogador. O jogador não tem nada de bom aqui, mas veio pra Náutico Sport Santa Cruz, tá entendendo? Por quê? Porque os caras empurrou. Como acontece, até na Seleção Marília acontece, né? É o que tá acontecendo. Acontece, tem 3 atacantes do Brasil, juntando os 3 não dá 15 gols. Então quer dizer que isso na Seleção Brasileira. Exatamente. Aí, quanto mais da seleção, imagina quanto mais os clubes. Aí os empresários ficam,
E os clubes, os dirigentes estão aceitando muito isso, sabe? É. Hoje o cara chega ali, não. Esse treinador tem um curso, ele tem um curso, licença A. Então o contrato é bom, entendeu? Então tudo quer dizer, outra coisa, umas profissões que tem no futebol que não precisa trazer de fora. Você precisa trazer um gerente de futebol de fora, Romulo? Se tiver. Profissão que você tem no em casa. local... Tem em casa. É. Não precisa. Diretor de futebol, gerente de futebol, coordenador técnico para base. São profissões, gente, no futebol que não precisa trazer de fora. Aí você gasta uma hospedagem a mais, é um contrato. Se você for olhar só naquilo ali, você já gastou dinheiro que dá para trazer uns 3 jogadores. Ok, aí é o professor Luiz Carlos Mendes, que tem um patrocínio aí da Miyoshi, rapaz. Ele hoje veio já estilo turista, né? Direto da praia. Direto da praia. Esteve agora há pouco lá em Natal, né? Participou do grande evento lá, não é isso, professor? Teve a festa lá do Marcha do ABC, Do Marcha né? do ABC, né? Mandar um abraço para Álvaro, né? Joel, Campos. O atleta, o ex-atleta, seu amigo, é o nome dele que você passou uma foto pra mim. Ali eu passei a foto do meu irmão, Seu Vacil. irmão, né? Vacil jogou. Jogou bola também. Corinthians, Fluminense, meu irmão jogou. Mas quem organizou, Traz ele pra cá. Pra bater um papo. quem organizou foi Álvaro, Sandoval, né? Joel, o Romulo, né? O Campos. Eles organizaram uma festa muito bonita, deu muita gente, muito convidado, muita gente. Uma festa para um clube de futebol. Acho que o Márcio da ABC está de parabéns, não é isso? Quero agradecer a eles pela atenção que me deram lá. E na próxima parada que tiver, se eu puder ir lá em Natal, eu vou de novo, porque... É bom reencontrar, fiquei né? muito feliz que eu professor? encontrei muitos jogadores, muitos ex, assim, amigos, fazia muitos anos que eu não via. Ok, então aqui a gente dando a continuidade da retrospectiva 2024 com ele, o professor Luiz Carlos Mendes, na produção, o Bruno Arruda também, que também vem pra cá na bancada, né? Faz também esse trabalho aqui conosco, né? Breve, mais novidades, 2024, se Deus quiser. Mas vamos lá. 2023 tivemos a Série C, os que subiram Brusque, né? Da Série C para B, Operário, que já esteve também, né? Na B. Mato Grosso, né? Não, do Paraná. Eu acho que a grande surpresa aí para mim foi o Amazonas. Mas tinha um bom time, né? Hoje o Amazonas tem uma boa estrutura. O Manaus também, né? O Manaus também. Tava brigando. E o Paysandu aí do grande Hélio dos Anjos, de volta. O Manaus subiu da D pra C, né? O Manaus subiu da C pra B. Foi? Da C pra B. Tem Manaus e Santos. Então o futebol de Manaus... Não, Manaus não. O Amazonas. O Amazonas. Então, o Manaus subiu da D pra C. Vamos lá. O Manaus... Não, aí da D pra C, quem subiu foi o Ferroviário, Caxias do Sul e o Atlético. Então o Amazonas subiu da C pra B. Da C pra B. Pô, então o futebol de Manaus tá... Vem crescendo, né? Tá crescendo. Então aí a gente teve, pra mim, eu acho que o Náutico entraria aí como uma decepção, pela história, né? Eu acho que o Náutico poderia ter subido ou não, professor Luiz Carlos? O Náutico pecou isso aí também, eu acho. Eu acho que o Náutico foi muito empresário também. Pecou, trocou de treinador ali, não deu certo, trocou de jogador novo. mandando, o Souza. Jogador mandando. Porque às vezes jogador é engraçado, jogador não adianta. Quando um treinador chega que ele sente que não tem o comando bom, ele atropela, né? Isso é ruim. Então eu acho que quando o diretor, quando for contratar treinador, ele tem que procurar saber a informação, mais com relação a isso. Primeiro o comando, depois procura saber se é bom treinador ou não. Porque por mais que seja bom treinador, se não tiver o comando, o pessoal não dá conta. E aí a gente tivemos aí da Série B pra A, né? O Bruno olhou pra mim assim, rapaz. Eu torci muito. Né? A gente, como cronista, eu não tenho um time. Se eu tivesse, eu diria aqui, né? O time que a gente representa é o Vitória. Né? Mas aqui fora, quando eu venho pra essa bancada, eu tiro as camisas, vamos dizer assim. E eu tava torcendo muito por Pernambuco na Série B, o Sport. Que pra mim foi a grande decepção. Pelo caminhar do Sport, lembrou muito o Náutico, que teve um ano que passou 14 rodadas. Foi, tá bem, né? bem. Aí houve um desmanche,
e aquela coisa toda não teve aquela continuidade. Então o Sport vinha muito bem. Para mim, a minha concepção, a minha forma de ver, eu não estava lá dentro para saber, né? Mas eu acho que o Diego Souza não era um atleta para ter sido contratado. Eu acho que, eu não sei, né? O Wagner Love houve algum ciúme, alguma coisa, isso aí é um achismo meu, professor Luiz Carlos. Eu não sei se é o pensamento. Acho que nós somos muito amigos, né? São muito amigos eles. São muito amigos, né? Muito tempo. Aí, assim, porque pelo que eu vi, professor. Eu achei que atrapalhou assim. O Diego Souza, ele tirou o foco de Wagner Love. Isso. Entendeu? De dentro do campo, né? Não. Ele tirou esse foco de Wagner Love de dentro do campo. E aí o Wagner, o rendimento dele caiu. Caiu, porque eu achei por conta disso. Ele conseguiu pegar Wagner Love e tirar o foco que Wagner Love estava da competição, do campo. E ele como atleta. Pronto. Ele tirou esse foco de Wagner Love. E aí, consequentemente, o rendimento dele... Ele caiu. Porque desaprender ele não desaprende. Não podia desaprender. Então, assim, eu não traria o Diego Souza. Eu sei que é um cara que tem o torcedor, o Bruno aí tem camisa do Diego Souza, enquanto outros aí tem, né Bruno? 87, né? Mas enfim, eu acho que não era o momento do Diego Souza ter vindo. Eu acho que não era o momento. Mas não só foi esse erro, entre outros erros. Eu acho que o Edson Moreira, um bom treinador, mas não era para ter segurado tanto como segurou. Você acha, professor Luiz Carlos? Eu acho que no jogo do Guarani, que o Sport perdeu pro Guarani, daquele jogo para trás, ele já começou a se perder ali. Ele tinha aquele time dele que ele sempre jogava, mantinha aquela escalação. Depois daquela derrota para o Guarani, ele fez igual o Sampaoli. Começou a mexer. Quando começa a mexer muito assim, você, treinador, está mostrando que não está seguro. Não está seguro. Não está seguro. Eu vi uma reportagem muito engraçada hoje de Rivaldo. Rivaldo falou que no jogo pelo Palmeiras, ele foi vaiado o primeiro tempo todinho. Aí Luxemburgo chegou para ele e falou: você foi vaiado pela torcida do Palmeiras 45 minutos, velho. Ele foi. Ele pensou que Luxemburgo ia tirar ele do jogo. Aí Luxemburgo falou assim: você vai ser vaiado mais 45. Vai voltar pro jogo. E ele fez o gol de 1-0. Ele falou que isso aí... Por isso que isso aí, pra fazer isso aí, tem que ser muito treinador pra fazer, não é isso? Se for outro treinador qualquer, ele pipoca, né? Ele pipoca. Então aí a gente teve o Vitória, não é? O Vitória aí, o Camutanga, né? Jogador que passou até aqui pelo... Jogador do Galego. Do Galego, né? É empresário dele. O grande Galego, Galeguinho lá do Moé, gente da melhor qualidade. Forte abraço a você, meu amigo Galego. Então a gente teve o Vitória campeão, né? Que muitos falaram que não chegaria, né? Era uma Coca-Cola de 2 litros. Que foi mal no Baiano, né? Isso. Vitória, aí... Mas veio com muita determinação, enfim. Subiu Vitória campeão, Juventude, que também cresceu muito na reta final, né, professor? Eu achei, pronto, se fosse para dar um prêmio melhor treinador da Série B, era do Juventude, né? Do Juventude. Ele fez um bom trabalho no Água Santa, não foi? Isso. Chegou a decidir o Paulista, aí veio para a Série B, já subiu o Juventude. Acho que aquele rapaz ali tem tudo para ser um dos grandes treinadores no Brasil. O Criciúma oscilou também, né? Mas se manteve ali, subiu. E o Atlético que tem o Jair, né? É o Jair que passou aqui pelo Sport, né? O Atlético de Goiás. Então, assim, foram os 4 clubes. Eu acho que daí eu só esperava que o Sport tivesse, né? Mas são coisas do futebol. Ver os erros que aconteceram, né? Que o Yuri disse que não se arrepende. É uma forma dele de pensar, né? Que ele não se arrepende, tudo bem. Agora não faça mais não o que você errou, pelo menos, Yuri, né? O grande presidente aí do Sport Clube Recife, né? Porque errar todo mundo erra, né, professor? Agora, se manter o mesmo erro, aí se torna burrice, né? Agora mesmo o Sport também. O Sport trouxe um treinador, foi quarto colocado no Campeonato do Peru, não foi? Do Peru. Houve uma troca, né? Mas você ficar em quarto no Campeonato do Peru é muita pouca coisa. É pouca coisa. Aí você vai para título. Quantos títulos tem? É. Eu vou trazer um treinador. Então é isso que eu digo a você. É empresário que empurra, não adianta. Empurra a goela abaixo. Porque você, como presidente de um clube grande como o Sport, você vai querer saber quantos times ele já subiu, ou não? Exato. Se eu tô na segunda e quero subir, eu vou procurar saber isso, né? Correto. Informação. E aí vamos falar da Série A, né? Tivemos aí o grande Palmeiras. Pra mim a decepção foi o Botafogo, né? O Botafogo que vinha numa arrancada. Eu também vejo que o Botafogo foi bombardeado, né? Perdeu treinador, jogador,
mudou, acho que houve umas 3 ou 4 mudanças de comando, né? Isso aí interfere muito, né, professor? Ou não? Rômulo, quem perdeu esse brasileiro não foi jogador, quem perdeu foi aquele rapaz da SAF lá, aquele diretor que veio aí, né? Por quê? John Tex. Não, É o Tex, cara. Por quê? O treinador não foi embora? Não. Né? Não foi embora. Quando o treinador foi embora, ele trouxe aquele Caçapava. Caçapava chegou, manteve o time ganhando. Quando o time começou a ganhar, qual é o dele? Caçapava tinha que voltar, né? Para que não vai voltar mais, vai ficar aqui mesmo. Eu não. Com você tá ganhando, vai ficar você. Correto. Aí não, o Caçapava vai embora, chega o treinador português. Quando o treinador cai, no outro dia, se eu tô liderando o campeonato, não posso dormir não. Já chegava outro treinador, ele deixou o auxiliar da casa. O time então perder. Ele achou que esse campeão de um brasileiro com o auxiliar da casa não ia. Não ia. Mas ele achou que ele estava da vantagem muito grande, ele pensou, qualquer um no banco aí, eu vou ser campeão. Aí quando apertou, vai trazer um treinador, já era tarde. Já era tarde. Psicologicamente a equipe estava totalmente abalada, né? Enfim, a torcida aí fica com esse gosto amargo. Tivemos aí o Palmeiras, que mostra que o Abel, mais uma vez, deu um show. É um show do grande agora. Né? Aí tivemos o Grêmio, que sempre ali estava brigando, mas não se esperava em ser campeão. Já pensando em ser campeão, se esperava também do Flamengo. Né? Teve também várias mudanças, depois com o Tite. Enfim, o Atlético Mineiro, eu não esperava também que fosse campeão. Para mim, estava entre Palmeiras e Flamengo. E depois a surpresa foi o Botafogo. Mas aí o Botafogo não... Faltou essa, vamos dizer, uma estrutura organizacional, professor Luiz Carlos? Ficou muito... A imprensa muito já ganhou. Botafogo campeão. Aquilo ali eu acho que foi passando. O treinador era um auxiliar. Soube controlar, não né? Soube controlar. Ali o jogador começa a se empolgar. Se ele ia para uma festa, começa a ir para 3. Tomar uma cerveja, toma 3. Já começa tudo a mais, já começa a relaxar. Entendeu? E aí vai perdendo o foco. Vai perdendo o foco. É que eu digo a você, onde era parte do treinador, né? Deixaram o treinador da casa lá, aí o jogador dizia, fique tranquilo que a gente resolve, cadê resolver, não é isso? Aí o tempo se perdeu muito, E aí o negócio desandou, né? É o papo de futebol, já nessa reta final. Quem caiu? Quem caiu da Série A? A gente vai falar. Ainda falta aí a retrospectiva. Né? A gente vai falar sim quem caiu. Então você quer que eu fale de todas as séries ou só da Série A? Eu falo do Santos. Rapaz, quer que fale do Santos? Até então o Santos não tinha caído ainda, né? E dessa vez só falta agora 2, né? O São Paulo e o Flamengo, né? Flamengo. Mas enfim, a gente quer mandar um abraço aí a todos que nos assistem, né? Se você está assistindo pela primeira vez, também se inscreve no nosso canal, né? Para que a gente possa dar essa movimentação. O professor Luiz Carlos, a gente espera que essa temporada 2024 esteja aqui conosco. Já tem alguma proposta, professor? Fica em Vitória? Tem alguma coisa? É muito cedo. Agora eu vou falar como um repórter. O Vitória Veracruz, o Veracruz não vai parar, né? Não para, né, o Vera? Agora há pouco estava participando, né? De uma Copa. Tá com o Sub-15 agora, não quer parar. O Veracruz, ele que eu conversei com o Fernandes, não vai parar, não. Ele vai dar continuidade boa. Vai dar continuidade. Isso é bom. E torcer para também o Vitória dê também essa continuidade, né, Romulo? Exato. O trabalho tem que ser continuado. O trabalho de base aqui era bom, porque tem uma cidade grande como Vitória, tem muito garoto e não existe uma cidade dessa sem trabalho de base. Correto. Então, Papo Futebol, a pedidos aqui da produção, vamos falar aqui dos times que caíram, né, rapaz? O Santos, né, assim, infelizmente, no ano, né, da morte do Rei Pelé, né, aí justamente o Santos cai, né? O que é que faltou ali, professor? A gente sabe que a gente está muito longe, a gente não acompanha o trabalho dia a dia da Vila Belmiro, mas pelo que a gente viu, o que é que faltou no Santos? Romulo, se você olhar o futebol, os times estão investindo muito, estão gastando muito. Hoje, um time de camisa como o Santos, se ele não acompanhar um exemplo, um Fortaleza, um atleta paranaense aí, a camisa do Santos não vai segurar ele não.
camisa não ganha, né? Fortaleza e Atlético Paranaense hoje muito à frente do Santos. O Cuiabá. Uma surpresa. Que já faz há uns anos que tá na primeira e não cai. Tá se mantendo, é. Aí vai só com a camisa. O Santos é um time hoje que tava só com a camisa ali no Brasileiro. Aquela camisa forte dele foi o que ainda conseguiu manter ele até o final. O Santos no Paulista quase que cai no Paulista logo. Então já tá dando sinal, né? O Santos nem classificou para as oitavas. O Santos saiu logo, né, na primeira fase do Paulista. Do quase Paulista, que cai. isso. Então já mostrou que tem alguma coisa errada. E eles não acordaram com esse primeiro sinal. Aí caiu na Série A do Brasileiro. E aí tivemos o Goiás, que a gente sabe que o Goiás é uma gangorra, né? Sobe, desce, sobe. O Curitiba, né? É outro time também que sobe e desce. Né? E o América Mineiro também é outro time que não se mantém na primeira divisão. Sobe e desce. Então são clubes que estão nesse... o efeito sanfona, vai e volta, vai e volta. O que é que falta para esses clubes, professor, assim? A gente poderia resumir. Porque você quando sobe para a primeira divisão, você sabe que o nível é outro. Você já chega em desvantagem, né? Para quem já está lá. Para quem já está lá, Então você procure contratar jogador que jogou na A, procure fazer bom time, porque se você deixar aquela base da segunda, você cai de novo. Cai de novo. Aí eu pergunto, professor, se fala tanto nas divisões de base, mas aí quando você fala numa Série A, você não pode nem pensar em colocar jogadores das divisões de base, não é isso? O Cruzeiro colocou muito jogador novo esse ano, né? O Cruzeiro. E quase, né? Quase que brigou por ali, quase que cai, não é isso? Exatamente. O Cruzeiro tem que pegar aqueles garotos ali, colocar 2, 3, vai ter que fazer um time forte ano que vem. Porque esse ano, inclusive eu vi uns jogos do Cruzeiro, tinha uns garotos muito bons no Cruzeiro. Mas só que tem que mesclar, senão complica. Senão não. A questão da pressão psicológica. Aí é onde entra. O Henrique mesmo. O Palmeiras colocou o Henrique, mas o Henrique estava jogando ao lado só de fera. Aí. E o Henrique eu acho que é um jogador que está fora do eixo, né? É um jogador que a gente começa a desenhar que ele é diferenciado. É um nível muito alto para a idade dele. Ele tem 17 anos, mas você já começa a observar dentro de campo, fora também, já é outro pensamento. Se você pega a entrevista do Henrique e pega uma do Neymar, totalmente diferente, não é? Henrique com 17 anos. Com 17 anos. E eu digo, se a gente for fazer uma comparação, nada contra o Neymar, viu, Bruno? Bruno parece que é fã do Neymar. Mas assim, eu sei que o Neymar tem vários fãs. Admiro o futebol dele, mas se você fizer uma comparação da entrevista do Henrique com a do Neymar, ele com 17 anos, aí você vê que o caminho, eu acho que vai ser outro. Desse jogador. É muito cedo, a gente aqui não tem bola de cristal, mas eu acho que o Henrique é um garoto que vai ter um futuro aí promissor. Né? Não quero dizer que Neymar não teve, ainda continua em atividade, é um bom jogador, mas era um jogador que a gente esperava mais dele, para que ele tivesse trazido um título a nível seleção brasileira. Né? Possa ser que traga ainda, né, professor? Vamos falar de seleção? Vamos, né? Acredita ainda? A seleção tá boa, né? Quando eu falei de seleção, tá muito boa. Amigos que estão aí nos assistindo, o professor puxou o fôlego assim e disse, rapaz, vou falar de seleção brasileira, Diniz. Vamos resumir aí, já tá chegando. Qual o tempo aí, professor? 40, vamos se estender mais não. Eu acho o Diniz muito bom treinador. Só tem um problema aí, eu acho que aquela convocação não parte do Diniz, eu acho que não tem muita coisa ali. Muito jogador de empresário. Indicação. Olha, Gabriel de Jesus, Richarlison, Matheus Cunha. Tem muito jogador que já veio ali várias vezes e nada. Tem jogadores que estão na reserva no time lá na Europa, sendo convocados. O Campeonato Brasileiro, todo mundo tá vendo que hoje tá muito forte. Eu acho que se você fizer a seleção do Campeonato Brasileiro. Joga essa Sul-Americana aí. Tranquilo. Entendendo? Então acho que o Brasil tá se acabando aí. Eu acho que se não acordar, tem tempo, né? Tem muito tempo para acordar. Se continuar com esse pensamento de Conchaves, de convocar a seleção na amizade, porque fulano é de tal empresário, vai acabar com a seleção brasileira. E, professor, você concorda que o Diniz deve permanecer no comando da seleção? Eu concordo, só acho que ele devia dizer, eu sou o treinador, quem convoca sou eu. Essa é a questão, né? Essa é a questão, Se for para você ser treinador marionete, você é treinador, mas quem vai convocar
Aí a gente sabe que dirigente aí tem um exemplo muito clássico do Muricy Ramalho, né? E na época era o melhor treinador na atualidade no Brasil, né? Vinha ganhando títulos e fazendo bom trabalho. No Fluminense, hein? Tava no Fluminense. E ele não aceitou da forma que estava sendo feito. Ele disse, não, dessa forma eu não quero. E aí tem alguns que se sujeita, né? Se sujeita e outros não. É o que o Diniz tem que fazer agora. Ele tem que bater o pé, se for ele que for continuar, né? Tem que bater o pé e coração aí, senão... Porque, professor, será que o estrangeiro ele vai ser mais respeitado? Um treinador estrangeiro? Ele vai ser mais respeitado nas convocações. E se vier, eu acho que é ele que vai convocar. Não é isso? Aí pode ser que melhore por conta disso. Que a convocação vai ser dele. Ok. Algo a acrescentar aí, produção? A gente vai falando aqui e sempre pode ser que a gente esqueça. Então a gente vai chegando ao final. Quem vai ser campeão pernambucano? Já, rapaz, já quer ter essa... já quer, professor? Nem começou ainda? Eu coloco o Retrô. O Retrô já começou, né? Porque o Retrô leva mais a sério às vezes do que os outros times. O Retrô já começou a trabalhar, já tá lá trabalhando muito. Já tem um time montado praticamente, né? Treinador, comissão. Já tá trabalhando há muito tempo, Há muito tempo. Sai na frente, né? Então aqui, ó, a gente agradece, né? E mostra aí esse lado, né? Deixa eu pegar essa câmera aqui. Do nosso grande amigo, o Luiz Carlos Mendes. Me presenteou com a camisa. Eu tô devendo a camisa do Vitória, né? Para que a gente também faça essa troca. E ele também tem uma paixão, né, pelo Vitória também, como eu tenho pelo Veracruz. Respeito muito os profissionais, o grande amigo, o presidente Fernando Nogueira, que é um guerreiro do futebol, né? É um baluarte, é um cara que vem fazendo um grande trabalho, né? A gente tava até conversando aqui em off. Eu particularmente vi o Fernando jogar, né? Fui torcedor, ele como Vitória, e gritei muitos gols do Fernando. E hoje também admiro o trabalho que ele faz no Veracruz, né? É um guerreiro, é um cara que tem no sangue o lado do futebol hoje como presidente e faz um grande trabalho pela equipe do Veracruz, né? Um forte abraço ao grande Fernando. Vamos tentar ver se a gente traz ele antes do encerramento aí da temporada, né? Mas enfim, eu quero agradecer aqui ao professor Luiz Carlos, que por coincidência é a 5, é a que ele usava, né? É a 5, viu? Essa camisa aí, Robla, essa camisa aí foi do Murilo, volante, né? Murilo, né? Murilo do Retrô, tem 18 anos. Bom jogador, né? Não pode guardar a camisa, que isso aí vai virar jogador. Vou guardar e vou usar, que deu. Eu pensei que não ia dar, não, mas eu acho que eu dei uma. Pode guardar, que isso aí vai virar jogador. Deve jogar no profissional do Retrô agora, tranquilo. O treinador que chegou lá no Retrô, vê ele treinando. Já viu que ele. Vai colocar pra jogar. Muito bom jogador. Mais uma revelação, né? Na revelação. Ok, então, professor, fica à vontade aí para suas palavras, né, no nosso papo de futebol. E por enquanto, a gente já pode fechar o contrato para 2024? Pode fechar o contrato. Sim. Fechado, né? Tá fechado. Olha aí, o professor, fechado. a produção aqui, né, levantando aqui a bandeira. Então, professor, fica à vontade aí para sua mensagem, o microfone à sua disposição. Né? Agradecer, você sabe disso, sabe, é o empresário, né? Pena Forte, que é a Mioche, né? A Mioche. Que é uma das melhores confecções do Brasil hoje, a Mioche. Com certeza. E Pena Forte vai estar chegando aí dia 18 de viagem. Ele está em São Paulo. Quando ele chegar de viagem, ele ficou de fazer uma visita aqui. Se ele vier, eu vou trazer ele aqui. Traga ele aqui, pode trazer. Trazer ele Será aqui no prazer. programa, O patrocínio, ele sabe que é vitalício, não pode parar. Tô vivo ainda. Esse é o... Tô usando Mioche, tô elegante o ano todo, né? No final de ano ele vai chegar aí dia 18. Vai estar de Mioche. Vou ficar mais elegante ainda. Mioche só quem tem contrato vitalício. Você vê Ronaldo Fenômeno, né? Com a Nike. A Nike, Você vê ali um Ronaldinho Gaúcho, né? O Gaúcho. Pronto. E eu tenho um vitalício com a Mioche. Eu acho que são poucos treinadores do Nordeste que têm um contrato vitalício como eu tenho com a Mioche. Rapaz, aí é o professor Luiz Carlos Moral, né, com a camisa aqui da Mioche, dando esse tom aí de modernidade aqui no nosso programa também, né, pro lado da moda. Então, professor, a gente agradece mais uma vez, né? Bruno Arruda, quer dizer algo, Bruno? Aqui, fala que o Bruno tá desejando um feliz, né? Vai ser o campeão pernambucano. Rapaz, pera, ô Bruno, ô produção, o campeonato nem começou, deixa o campeonato pelo menos na terceira rodada, né? Porque aí você é vidente, hein?
Aí depois. E aí, o Luiz Retrô- Carlos? O Retrô é campeão. Não. Eu falei já. Eu sou campeão pernambucano retrô. Agora, pelo que você tá vendo, acha que o Retrô é o forte. É, pela organização, né? Começou a trabalhar primeiro e tá levando mais a sério, né? Santa Cruz chega um jogador hoje, outro amanhã, Náutico também. Pode se arrumando. O Retrô vai sair na frente aí. Ok, então eu vou ficar devendo essa. Eu não vou dar aqui uma de vidente. Não estou dizendo que o professor Luiz Carlos é vidente, né? Ele está dizendo que pelo trabalho que está sendo feito, né? Pelo Retrô, ele sai na frente, né? Ele sai na frente por quê? Porque eu acredito que desde outubro o time do Retrô, depois que foi desclassificado, começou a montar a equipe, Já começou, né? Então a gente observa... Já é 2 vices já. 2 vices. Então, assim, a gente observa que o trabalho está sendo feito, né? Que o Laércio Guerra não desanimou, podemos dizer assim, né? E apanhou, né? Como vice, e aí continua. Ou seja, eu acredito que os erros sirva de lição. Uma hora chega. Uma hora vai chegar, né? E uma hora vai chegar. Então, rapaziada, a gente agradece, né, mais uma vez a você que ainda não é inscrito no nosso canal. Vai lá, se inscreve, deixa a tua opinião também, né? Caso você queira colocar algo no nosso canal, ou até alguém que você queira que a gente venha chamar para a gente bater um papo aqui do futebol local, né, aqui de Vitória Santo Antão. E a gente tá aberto para você, né, realmente interagir conosco. Então vai lá no comentário do YouTube e coloca, tá bom? Então, um forte abraço a você, né? E fica com Deus no teu coração. E valeu pelo programa aqui, já em clima de final de ano.